Domingo como casal ET, mas fica bem fácil de lembrar, né? Mas em Mogi Guaçu eles têm outra nomenclatura. Lá eles são do Catânia. Esse é mais fácil ainda. Que bênção estarmos juntos, congregados nessa noite, para louvarmos o nome do Senhor. Já fizemos isso e agora chegou aquela parte que é a mais importante do culto. Louvarmos ao Senhor é importantíssimo. Obrigado, pastor. Termos esse tempo de comunhão para desfrutarmos da companhia de Deus e uns dos outros, na presença do Pai. É maravilhoso, mas nada como ouvir o nosso Deus falar conosco. A palavra do Senhor é que nos dá luz para o caminho, fogo para o coração e ilumina as nossas mentes para caminharmos sempre firmes na presença do Senhor. É por isso que hoje quero convidar você que pode abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Abra sua Bíblia no capítulo 21, nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler hoje juntos do verso 12 até o verso de número 17. Mateus 21, do 12 até 17. Você que encontrou, diga amém. 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 Diz assim a Sagrada Escritura: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Curva a sua cabeça. Senhor, louvado seja o teu nome. Invocamos ao Senhor neste lugar, porque temos acabado de ler a tua palavra, a palavra do Senhor, que é um Deus santo, santo, santo. E portanto a tua palavra é santa, 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 Senhor. E pedimos que essa palavra nessa noite nos ilumine o nosso interior, nos conduza, Senhor, na direção da tua vontade e do teu querer. Que seja um bálsamo curador para as nossas feridas e que revele o teu amor para conosco em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esta porção que por nós foi lida e observada tem os seus nuances para a sua época e também para nós. Ela faz severas acusações no tempo dela e também faz severas acusações no nosso tempo. No tempo onde essa história toda se desfecha, é um tempo onde a religião judaica dominava, onde templo e casa de Deus se remitia apenas a um espaço, a um local preparado, a uma construção edificada, aonde você, se quisesse adorar a Deus, deveria ir até ali. Fora dali, era totalmente inconcebível de você oferecer sacrifícios e louvores a esse Deus. Agora, dentro do nosso tempo, nós entendemos que a concepção de templo foi alterada pela morte e ressurreição de Jesus abruptamente. Aquilo que era chamado de templo por edificação de pedras e paredes, hoje é uma pessoa, um indivíduo, um ser a quem o Espírito Santo toca e não somente toca, como vem fazer morada dentro do coração desse e o convence do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, dentro dessa nova formulação do que seja templo de Deus deixando de ser paredes e passando a ser pessoas, há ainda uma condição aonde paredes possam ser o templo de Deus. Quando os templos do Espírito Santo, as moradas do Espírito Santo que somos nós, nos reunimos em um local e garante o Senhor Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele ali se fará presente. Essa certeza do Senhor, Deus presente, Jesus nosso Salvador, aqui no nosso meio, que faz com que nós desejemos nos congregar aqui nessa noite, nos reunirmos no nome dele, e o Espírito Santo nos convida a isso.
Uma vez que estamos todos congregados e já louvamos o nome do Senhor e invocamos Ele neste lugar, aqui passa a ser, até o fim deste culto, o templo de Deus, a casa do Senhor, aonde Ele habita e se manifesta no meio do seu povo. Agora, tal qual no tempo de Cristo, haviam pessoas que não tinham um completo entendimento disso, de ser aqui a casa do Senhor, o templo de Deus, aonde Ele habita, no meio dos louvores que são entoados o seu nome, e com isso, com essa falta de entendimento de como esse Deus agia no meio da história da vida deles, essas pessoas não conseguiam chegar a uma direção perfeita de adoração e de compreensão total de qual era o serviço que deveria ser prestado a esse Deus. Haviam desvios de comportamentos severos, pessoas que não conseguiam muito bem interpretar o que as Escrituras diziam a respeito daquilo que se deveria oferecer a Deus como louvor. E por causa disso, elas acabaram por se perder em seus caminhos. O primeiro grupo que se perde em seus caminhos e é denunciado, desmascarado por Jesus, é o grupo do verso 12. Perceba na sua Bíblia, se você fechou a sua Bíblia, convido você a abrir novamente, nós vamos precisar dela. Tendo Jesus entrado no templo, algo raro, Jesus passou mais de 90% do seu ministério no norte, ali na região da Galileia, pregando em meia rua, em praças, cemitérios, beira-mar na praia. Dificilmente você vê Jesus no templo. Mas aqui nós temos uma narrativa de Jesus no templo. Diz que quando Jesus entrou no templo, a primeira obra que ele realiza é expulsar quem? Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Jesus desmascara o primeiro grupo de pessoas que não entendeu muito bem qual é a motivação correta para ser um templo e ir ao templo. Nós somos convidados pela Escritura hoje no nosso dia a dia. Daqui a pouco o culto termina e você vai deixar de ser igreja? Muito pelo contrário, você continua a ser igreja do Senhor em missão por onde quer que você vá. O Espírito Santo mora em você, habita em você e vai com você onde você for, e ali está o templo do Santo Deus andando pela rua, contando da graça e da misericórdia, do favor inefável desse Deus por onde quer que você vá. Agora, essas pessoas aqui descritas que vendiam e compravam no templo, elas são desmascaradas por Jesus no verso 12. São pessoas que iam ao templo não com interesse de alcançar esse Deus como ser que Ele é, como divindade que Ele é, como Criador e como proprietário da sua alma, mas pessoas que estavam à busca de um bom negócio. E de repente, de um bom negócio até com Deus. Por que não? Fico aqui na porta do templo, monto as minhas mesas, preparo os animais bem bonitos, sem mancha, animais aceitáveis para o sacrifício, e vendo. Venho ao templo à procura de um bom negócio, e por que esse bom negócio não pode ser Deus? Agora, ao contrário daquilo que é o óbvio que está no texto, as pessoas que também são desmascaradas aqui, são aquelas que vinham ao templo com a intenção do bom negócio, do culto pronto, da celebração feita. Gente que não preparava o seu próprio animal e cevava aquele animal e passava o ano todo cuidando daquele animal, pensando em agradar o Senhor da sua vida. Gente que não preparava o coração e que não entendia qual era o sentido de ter aquele bicho aprisionado dentro de uma gaiola. Gente que não compreendia que essa ordenança de Deus para ele cumprir era coisa para o seu próprio bem, não era para o bem de Deus, não, é para fazer bem a ele. E pela falta de entendimento do que Deus propôs nas Sagradas Escrituras que se cumprisse aquele tempo, é que ele vinha ao templo para comprar bichos já prontos, comprar o pacote da fé já preparado, e entrava na presença desse Deus sem estar de fato com o seu interior preparado. Isso acontece no nosso dia? Sim, pessoas que vêm ao templo com a bênção pronta. O pastor se preparou para pregar e cantar os louvores, os grupos que vão participar do culto já se prepararam, então eu vou só para receber minha bênção. Eu não preciso gastar o meu tempo durante a semana com oração, com leitura da palavra, com consagração, porque isso é ministério de quem está à frente da igreja. Esse vem para um bom negócio.
inclusive, se possível, um bom negócio com Deus. Ele vem não buscando ao Senhor da glória a quem ele pertence, mas vem buscando ao Senhor que pode lhe dar favor e glórias, não porque ele é, mas pelo que ele pode fazer. Esse Jesus repreende, quebra as bancas e expulsa eles do templo. Esses não podem compor o corpo de Cristo estabelecido na terra. Tem também um outro grupo que fica desmascarado aqui nesse texto. O primeiro grupo é dos que vendem e compram. O segundo grupo é o grupo daqueles legalistas, que não rasgam o coração em fé para Jesus e abrem o peito para o Senhor da glória fazer morada neles, mas vivem pela legalidade da Escritura, que estudaram, vivem porque têm muitos anos de crente, a observar todos os nuances e detalhes e minúcias de tudo que acontece à sua volta para colocar defeito. Esse grupo está aí evidenciado no verso 15. Perceba o verso 15. Vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e vendo os meninos clamando hosana aos filhos de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: você está ouvindo aí o que esses outros estão falando? Por que essas pessoas estão tão chocadas com isso que está sendo dito pelos meninos? Alguém pode ler, por favor, Salmos capítulo 8, verso 2? Da boca das crianças ele desmama todos e taxa força, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Olha que interessante. Quando os meninos louvam a Jesus e dizem: bendito que vem em nome do Senhor, Jesus reconhece e fala assim: vocês que são os estudiosos da lei, nunca leram nela que da boca dos pequeninos tirou o louvor perfeito? Jesus está invocando a divindade para si. É isso que ele faz naquela hora, e é por isso que esses homens ficam tão indignados. Eles chegam assim: você não está vendo a pergunta que esses líderes do templo fazem a Jesus? Se nós fôssemos transliterar ela para um português compreensível, ela seria assim: olha, você não está vendo que o louvor que deve ser dado a Deus está sendo dirigido a você? Essa é a pergunta que está aí no texto. Quando nós lemos aí no verso 16, olha, ouves o que esses estão dizendo a seu respeito? A pergunta deles é: o louvor que é para ser dado a Deus está sendo dirigido a você. O que você diz disso? E a resposta de Jesus é: sim, eu sou Deus mesmo. Eles estão louvando a pessoa certa. Eu sou o Senhor do templo. Todos deveriam vir aqui e louvar o meu nome. Aleluia. Essa é a minha casa. Essa é a casa do meu Pai. Esse é o lugar onde eu sou o único herdeiro possível, e se eu quiser entrar agora desse véu adentro, eu vou até lá no Santo dos Santos e eu não morro, cara. Quando eu chegar lá, eu brilho como a luz da aurora, porque eu sou o Filho bendito do Pai. Aquele com quem Davi conversava sou eu. Aquele que apareceu para Moisés sou eu. Se o meu Pai estivesse aqui hoje, ele não diria mais a vocês: eu sou o que sou, mas ele diria: eu sou o Pai de Jesus. E essas crianças sabem disso, por isso que elas estão louvando o meu nome. Que coisa interessante. Essas pessoas perderam esse nuance, por quê? Jesus pergunta para eles num tom de ironia: vocês nunca leram a lei, não? Diante de Jesus estavam homens que não conheciam a lei, meus irmãos? Não, estavam homens que conheciam a lei profundamente. Como que você pergunta a um homem que conhece a lei profundamente? Como é que eu chego no presbítero Juliano, estudante de teologia assíduo, lê inúmeros comentários? A gente sabe da capacidade que Deus deu a ele de comunicar as Escrituras, porque vemos ele pregando a palavra aqui muito bem. Como é que eu chego no pastor Pierre, que obviamente tem um chamado divino para isso, passou por seminário, está capacitado a pregar e nos ensina a palavra de Deus com grande eloquência, e falo: você nunca leu a lei, não? Por que aconteceu isso com essas pessoas? Elas conheciam tanto da lei e não conseguiram reconhecer a Jesus como Filho bendito do Pai, alvo de toda a glória e de todo louvor. Por quê? É a denúncia de Jesus aqui nesse texto. Aquele que vem ao templo
à procura de satisfazer a sua própria vontade de conceituações ideológicas, essa é uma caixa vazia, cheia de conhecimento, mas vazia do Espírito Santo, e sem o Espírito Santo não tem vida em si mesmo. Pode ler, pode reler, pode estudar, pode ver inúmeros comentários, estudar com os melhores doutores da lei, nunca vai entender Jesus, o Filho de Deus encarnado, Pai bendito no meio de nós, que salvou nossas vidas. Por isso que esses homens estavam cegos. E por isso que no meio da igreja hoje vai aumentando e proliferando cada vez mais o número daqueles que sentam, cruzam os braços, e eles não estão ali mais para louvar ao Senhor que fez os céus, louvar ao Senhor que, diz o profeta Isaías, mediu o céu a palmo, deu nome a cada estrela, mas estão sentados, pedrados, endurecidos, casmurros, olhando o discurso que está sendo feito diante dos olhos dele como críticos analíticos. O cara senta, olha lá, errou. Esse verso que combina com isso. O original no grego não é isso. Pegamos ele na curva. Doutores fariseus da lei que entram aqui e não têm essa concepção de que essas quatro paredes, enquanto estamos aqui reunidos louvando o nome do Senhor, é a morada do eterno Deus. Por isso entram vazios e saem esguarnecidos de Deus. Procuram aquele que não podem encontrar, porque não é carne nem sangue que o revela, mas é o Espírito Santo do Pai quem comunica ao nosso coração quem é Jesus. Dois grupos de pessoas dentro do templo sem conhecer Jesus. Aí você fica chocado, e eu também. Quer dizer que tem como a gente vir ao templo sem entender o porquê e sair sem alcançar o objetivo, que é ter comunhão uns com os outros e com Jesus? Sim, está aqui dois grupos de pessoas diante dos nossos olhos que vinham ao templo e voltavam completamente vazias, ou pelo seu interesse mundano e financeiro, ou por se sentirem os maiorais da teologia, voltavam para casa piores do que vieram. Mas então, quem é que vem ao templo e volta para casa curado? O primeiro grupo, os primeiros dois grupos de pessoas são aqueles que não irão e nem poderão, por suas atitudes, serem curadas no templo. Os que estavam vendendo não foram curados no templo, foram expulsos. E os outros que estavam julgando e analisando tudo que acontecia, com o coração fechado e endurecido, esses também saíram sem receber a vocação da salvação daquele que é o Senhor que fez todas as coisas, estava diante deles. Que grupo então vai ao templo e sai curado? Tem algum grupo que vai ao templo e sai curado? Sim, o grupo que está aí descrito no verso 14. Olha o verso 14. Vieram a Jesus no templo cegos e coxos, e ele os curou. Que interessante. Aquele cidadãozinho de segunda classe que tinha que morar fora da cidade, às portas da entrada da cidade, esses, contrariando a própria lógica de convívio social estabelecida pelos judeus, vêm ao templo. Chegam sujos, fedendo, não vendo, mancando. Mas a diferença deles para os outros, e acredite, os outros também estão cegos, os outros também estão mancando, só que não é no corpo físico. Estão cegos de alma, mancando de espírito terrivelmente. Mas a diferença desses aqui do verso 14, que encontram a Jesus e são curados no templo, é que esses chegam e não chegam para preganhar nada, não chegam para negociar nada, nem para vender, nem para comprar nada. Esses não vêm para analisar o comportamento de ninguém, esses vêm para rasgar o peito na frente de Jesus e falar: olha, eu sou coxo, eu sou cego, falta pedaço de mim, mas o que falta em mim tem em você, então me dá o que você tem, porque se você não me der o que você tem, eu não saio daqui enquanto não encontrar a sua graça e o seu favor. Esse é o que vem ao templo com o entendimento correto, que preparou o coração durante a semana e se encheu de Deus, e que chega diante desse Deus e abre mão de toda a teologia que possa ter, abre mão de todo o interesse financeiro que precise, rasga o coração, abre o cerne do conteúdo da sua alma para Jesus e diz:
só você é puro, santo e verdadeiro. É com essa intenção que nós temos que vir ao templo. Amém. Quando pessoas são convidadas a vir às sextas-feiras das causas impossíveis, elas estão sendo convidadas a vir a um bom negócio com Deus. Quando as pessoas são convidadas a vir ao sábado da quebra da maldição hereditária, elas estão convidadas a vir a tentar um bom negócio com Deus. Quando as pessoas são convidadas para qualquer outra coisa que não seja se encontrar com Jesus, que não seja transformar o âmago profundo do seu ser em adoração a esse Deus bendito, não há razão de vir até aqui. A única razão que tem nos mover até aqui é louvar a esse Deus por quem Ele é. Nós temos que ser como essas crianças, olhar para Jesus e falar para Ele: bendito que vem em nome do Senhor. Mas a sua perna está quebrada, não tem problema. Eu não vim aqui para você curar minha perna. Se você curar minha perna, Jesus, amém, glória a Deus, é obra sua. Mas se eu sair daqui encontrado com você, transformado por você, curado no meu interior, das minhas mazelas existenciais variadas que eu tenho dentro da minha mente, dentro do meu coração, esse é o meu interesse: louvar o seu nome e me preparar para a vida eterna junto de ti. Temos que vir ao Senhor, queridos, não porque o Senhor pode nos fazer alguma coisa, mas por quem o Senhor é. É o que Jesus evidencia aqui nessa noite, nessa pequena porção da Sagrada Escritura que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Pensemos nisso e vamos andar pelo mundo contando que Jesus, o Senhor nosso, fez de nós templos, mas também cura no templo, quando a congregação do Senhor está reunida para louvar o seu nome. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Eu volto a palavra ao pastor Pierre.